estádio de Bloemfontein, conhecemos Camo. O garoto, fã de futebol, gosta muito de um jogador brasileiro. Kaká. Aos 11 anos, ele tem um sonho bem semelhante ao de outros garotos no Brasil. Ele diz que vai ser jogador de futebol. Mas a diferença do desejo de Camo está em um detalhe. Quero jogar em Bloemfontein, diz o garoto. A escolha pelo estádio da cidade se explica. Se no Brasil as crianças sonham em jogar em grandes estádios, na África do Sul não é diferente. O estádio é a casa oficial de dois times da cidade, os Cheetahs de rugby e o Celtic de futebol. Considerado um dos mais estruturados do país, o estádio da cidade já foi palco de importantes competições internacionais, como a Copa Africana de Nações, o Mundial de Rugby em 95 e a Copa das Confederações no ano passado. Ao contrário de muitos estádios que foram construídos exclusivamente para a Copa do Mundo da África do Sul, o de Bloemfontein passou apenas por algumas reformas para se adaptar às exigências da FIFA. O Free Stadium foi construído em 1952. Na época, ele foi feito apenas para os jogos de rugby e tinha capacidade para 38 mil torcedores. Depois da reforma para a Copa do Mundo, o estádio tem capacidade para 48 mil pessoas, 10 mil a mais. O assessor de imprensa do estádio explica que a experiência de já ter recebido grandes eventos aqui é uma prova de que a cidade está preparada para uma Copa do Mundo. Este é um estádio que temos muito orgulho. Nós recebemos aqui muitos jogos, de rugby ao futebol. Ou seja, o nosso estádio ele pode acomodar um grande número de pessoas. O estádio vai receber 6 partidas durante a Copa, com destaque especial para um jogo. África do Sul e França é o jogo mais interessante, maior que teremos aqui. E também é possível que a seleção da França também jogue aqui. Da cidade de Bloemfontein, conhecida pela paisagem verde, seguimos para um cenário bem diferente, o deserto do Karoo. Uma área de mais de 400 mil quilômetros quadrados. Esse deserto tem cerca de 250 milhões de anos. A região árida faz limite com a África do Sul e também com outro país, a Namíbia. O deserto fica justamente entre a rodovia, entre a N1. E o calor é insuportável, né? São quase 6 horas da noite agora e o sol é muito quente e faz muito calor aqui. O sol se põe tarde, por volta das 8 horas. Durante o dia, a temperatura dessa parte do deserto ultrapassa com frequência os 40 graus. Mesmo com o clima seco e altas temperaturas, o deserto é famoso pela biodiversidade. Encontramos um coelho selvagem. Esta raça está em extinção. A vegetação do Karoo é considerada uma das mais ricas do mundo, com mais de 5 mil espécies. Mas as plantas também estão ameaçadas. De acordo com as últimas pesquisas sobre o aquecimento global, se a temperatura do planeta continuar aumentando, a vegetação daqui vai desaparecer no final deste século. Cada vez mais o deserto do Karoo depende da ação humana para seguir repleto de vida.